Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já vamos abrir falando do setor de serviços no Brasil, que avança 10,9% em 2021, superando as perdas de 2020. Com o resultado, o setor fechou o ano passado 6,6% acima do patamar pré-pandemia e foi o principal destaque da recuperação da economia no ano passado. A recuperação, porém, se mostra desigual entre os segmentos. Apenas em dezembro, o volume de serviços prestados no Brasil cresceu 1,4% na comparação com novembro. Olhando a variação anual, a gente vê um recorde desde o início da série histórica, que começou em 2012. Claro que muito devido à base de comparação baixíssima do ano de 2020. Olhando para os segmentos, os serviços prestados à família cresceram 18,2% no ano de 2021. Serviços de informação e comunicação, 9,4%. Serviços profissionais, administrativos e complementares, 7,3%. Transporte, serviços auxiliares aos transportes e correio, 15,1%, enquanto outros serviços cresceram 5% no ano. Além disso, os serviços crescem em todas as regiões do país. A alta no volume de serviços foi verificada nas 27 unidades da federação. O principal impacto positivo veio de São Paulo, com um crescimento de 11,5%, seguido de Minas Gerais, com crescimento de 14%, Rio de Janeiro, 7,3%, Rio Grande do Sul, 12,1% e Santa Catarina, 14,7%. Em comparação dos segmentos com o patamar pré-pandemia, a gente vê serviços de informação e comunicação bem acima, transporte, serviços auxiliares de transportes e correio também, outros serviços um pouquinho acima, serviços profissionais, administrativos e complementares um pouquinho abaixo e os serviços prestados à família ainda 11,2% abaixo. E agora numa notícia um pouco mais esperançosa, o IGPM desacelera a 1,38% na primeira prévia de fevereiro, de acordo com a FGV. Na primeira prévia de janeiro, tinha vindo em 1,41%. E no fechamento do mês passado, janeiro, o índice havia avançado 1,82%. Ontem a gente viu a desaceleração no IPCA e agora a gente está tendo uma possível desaceleração no IGPM também. E isso vai na contramão dos Estados Unidos, onde a inflação de janeiro fica em 0,6% e eles acumulam uma alta de 7,5% nos últimos 12 meses. Sim, a nossa inflação de 10,36% é maior, mas em comparação com o que era esperado de uma economia, com as expectativas da população, isso aqui é muito fora do que eles consideram normal. Além disso, isso representa mais um aumento. O acumulado dos últimos 12 meses em dezembro era de 7%. O resultado do último mês foi impulsionado pelas altas dos alimentos, eletricidade e moradia, que subiram 0,9%, 4,2% e 0,3% respectivamente. Também vou trazer aqui a notícia da CNBC, primeiro do gráfico da variação anual da inflação lá nos Estados Unidos. A gente já tinha dado um pico muito grande e agora a gente seguiu subindo, sem dúvida agora no maior patamar desde 1982. Mas essa notícia aqui também fala dos novos pedidos de auxílio-desemprego, que vieram num total de 223 mil para a semana terminada no dia 5 de fevereiro. Isso representa um declínio de 16 mil pedidos em relação à semana anterior, e o total veio abaixo da expectativa de 230 mil pedidos. No começo de janeiro a gente viu uma subida nos pedidos de auxílio-desemprego, mas agora parece que está voltando a normalizar, e juntando isso com uma alta inflação, é cada vez mais possível que o Federal Reserve aumente as taxas de juros de uma velocidade maior do que a esperada pelo mercado, porque eles têm o objetivo de controlar a inflação, porém o medo deles é afetar a situação empregatícia no país, mas com ela estando controlada, eles têm mais espaço para fazer esse aumento. Vamos agora a uns resultados trimestrais, começando pela Disney. As novas inscrições para o Disney Plus vieram acima das expectativas, eles adicionaram quase 12 milhões de assinantes no último trimestre. A divisão da Disney de parques, experiências e produtos para consumidores viu um grande crescimento das suas receitas, que alcançaram 7,2 bilhões de dólares no último trimestre, o dobro dos 3,6 gerados no último trimestre do ano de 2020. Ela teve um lucro por ação de $1,06, a expectativa era de 63 cents. Sua receita total foi de 21,82 bilhões, enquanto a expectativa era de 20,91. E o total de assinantes do Disney Plus vieram em 129,8 milhões, versus 125,75 que eram esperados. Eles também viram a receita média por usuário mensal chegar a 6,68 dólares. No ano passado era de 5,8, pelo menos para os segmentos dos Estados Unidos e Canadá. Mas acho que o mais importante é que os parques da Disney voltaram a ter suas receitas crescentes. O segmento viu seus resultados operacionais alcançando 2,5 bilhões de dólares. No mesmo período do ano de 2020, eles tinham visto uma perda de 100 milhões de dólares. Agora vamos falar da Coca-Cola, que também vem acima das expectativas.
expectativas. Eles tiveram um lucro por ação de 45 cents ajustados. A expectativa era de 41 cents. E a sua receita veio em 9,46 bilhões de dólares. A expectativa era de 8,96. Ela reportou um lucro líquido de 2,41 bilhões. Um grande crescimento quando comparado com o mesmo período do ano anterior, que tinha sido de 1,46 bilhões. Suas vendas líquidas cresceram 10%, alcançando 9,46 bilhões de dólares. Sua receita orgânica, que ignora o impacto de aquisições, cresceu 9% no trimestre. Suas bebidas naturais, suco e com lactose cresceram 11%, enquanto suas bebidas esportivas, cafés e chás cresceram 12%. Agora vamos de resultado de algumas brasileiras, começando pela Dexco, a antiga Duratex, que lucra 581 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, uma alta de 92,6%. Sua receita alcançou 2,2 bilhões de reais. De acordo com a empresa, a alta foi impactada por eventos não recorrentes e pela variação do valor justo do ativo biológico no montante de 129,4 milhões de reais, alavancado pela atualização do preço da madeira. O EBITDA ajustado, que mede o resultado operacional, foi de 588 milhões de reais, um avanço de 13,9%. Então, mesmo em termos ajustados, desconsiderando os eventos não recorrentes, eles tiveram um crescimento de 13,9%, que não é nada mal, né? A sua receita teve um crescimento de 18,9%. O seu ROI para o quarto trimestre de 2021 veio em 39,6%, muito alto também, e o consolidado do ano de 2021 como um todo ficou em 31,2%, um grande aumento em relação a 2020. Vamos falar também da Suzano, que tem um lucro de 2,3 bilhões de reais no quarto trimestre. Isso representa uma queda de 61% em relação ao desempenho obtido um ano antes, impactado pela variação cambial sobre a dívida em moeda estrangeira. A sua geração de caixa, medida pelo EBITDA ajustado, somou 6,35 bilhões de reais, 60% acima do observado em igual etapa de 2020. As expectativas dos analistas eram para um lucro de 1,6 bilhão e um EBITDA de 6,1 bilhões. Olhando para sua receita líquida, ela teve um crescimento de 43% no quarto trimestre em relação a um ano atrás, alcançando 11,47 bilhões de reais. O seu custo caixa de produção de celulose subiu apenas 20% no quarto trimestre, na comparação anual, para R$ 747 reais por tonelada, impactado por fatores que incluíram o aumento do preço de produtos químicos, do gás natural e da madeira. A Suzano afirmou que compensou parte da alta com maiores vendas de energia elétrica naturalmente gerada no decorrer do processo de produção da celulose. A companhia terminou o quarto trimestre com uma redução na alavancagem, refletida na dívida líquida sobre EBITDA ajustado. A relação em dólares recuou de 4,2 vezes no final de 2020 para 2,4 vezes no final de 2021. Quando medido em reais, a alavancagem passou de 4,3 vezes para 2,5 vezes, um patamar muito mais confortável. E para finalizar as notícias, vou falar da BlackRock, a principal gestora de ativos do mundo, que passará a aceitar o Bitcoin e outros criptoativos como garantia para seus empréstimos. A empresa planeja entrar no setor de criptomoedas com suporte ao cliente para negociação e depois com sua própria linha de crédito, de acordo com fontes ouvidas pela CoinDesk. Uma dessas fontes disse que a BlackRock permitirá que seus clientes, que incluem fundos públicos de pensão e fundos soberanos, negociem criptomoedas por meio da Aladdin, abreviação em inglês para ativo, passivo, dívida e rede de investimentos derivativos, a plataforma de gestão integrada de investimentos da gestora. Embora ainda não haja um cronograma para o lançamento do serviço, a gestora deu alguns sinais de suas intenções já em junho, quando começou a contratar um líder de estratégia blockchain para a Aladdin. Então ainda não está confirmado, ela pode estar se posicionando ainda, pode voltar atrás, mas de qualquer maneira é muito interessante. A gente já tem uma série de linhas de crédito com ou ETFs ou ações dando a garantia para o credor, de maneira que o risco do credor diminui, então a taxa de juros cobrada também diminui, e começar a integrar isso a criptoativos eu acho que é um passo muito bacana. E vamos aos destaques do Ibovespa. Entre as altas, em primeiro lugar, a gente tem a Via subindo 7,43%, seguida de Magalu 5,15%, 3R Petróleo 3,07%, Cielo 3,03%, a Vale sobe 2,69% e a Marfrig 2,46%. Entre as quedas, o destaque fica com o Banco Inter caindo 4,13%, seguido de Melius caindo 4,05%, Localweb 3,93%, Suzano 3,7%, Pets 3,13% e a TOTS 2,81%. No mapa da S&P 500 a gente volta a ter um dia muito vermelho em todos os setores, por alguns motivos, né? Primeiro que a inflação veio muito alta, segundo que teve um integrante do FONC, que é o Copom deles, que falou que via os juros chegando a 1% na reunião de julho, o que seria um aumento de juros muito rápido lá para os Estados Unidos. Então o mercado ficou um pouco assustado, um pouco preocupado, apesar desse membro ser historicamente mais hawkish, né, querer um aumento de juros historicamente, ainda assim não deixa de preocupar as pessoas. As grandes exceções ficam com a Disney, subindo 3,35% por causa dos seus resultados, Coca-Cola também 0,54%. O Ibovespa fechou
subindo 0,81%, a gente conseguiu fechar aqui definitivamente acima dessa linha de Fibonacci aos 113.367 pontos. O dólar foi interessante hoje, ele chegou a cair, veio aqui pelos 5,17 até abaixo da meta de 5,19 que eu falei, mas encontrou bastante força compradora, pelo menos para o dia de hoje, e fechou aqui aos R$ 5,24 com uma alta de 0,27%. O nosso FIX caiu 0,1%. O S&P 500 teve mais uma queda forte de 1,81%, porém conseguiu fechar acima da média móvel de 20 dias, encontrou algum suporte aqui. Os juros pagos pelos títulos de 10 anos do Tesouro Americano seguem disparando hoje com alta de 5,31% e eles já estão pagando 2,04% ao ano. Nas criptomoedas, mais um dia de indecisão para o Bitcoin, ele caiu assim que virou o dia, depois chegou a subir bastante até uma parte do dia, agora se encontra mais uma vez caindo 0,65%. E o destaque segue indo com a Avalanche, que mesmo com o Bitcoin caindo, mesmo com o mercado praticamente todo em queda, ela segue subindo 3,47%. Mas bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!